Oi, gente, tudo bem? Aí você faz um oizinho, tá? Esqueci de avisar. Mentira. Avisa, né, Nádia? Avisa, Nádia, como que é com o negócio aqui. Oi, gente, tudo bem? Gente, essa é a Ruana Tardivo, ela é psicóloga e eu convidei ela para um bate-papo aqui para trazer um vídeo para vocês aqui do canal. E eu coloquei lá no Instagram pedindo algumas perguntas sobre o assunto, tema desse vídeo aqui que vocês puderam ver no título, que é sobre perda gestacional. Então, assim, eu vou falar um pouco do meu relato, assim, ela conhece minha história, mas, né, vou compartilhar aqui com vocês. E daí eu vou fazer algumas perguntas pra ela, de acordo com o que vocês me perguntaram, né? E algumas dúvidas que eu tenho também que eu acho que é importante pra passar pra vocês, né? Oi, Ru! Tudo bom? Tudo bem? Oi, meninas! Bom, é o seguinte, todos vocês sabem que eu já passei, né, por algumas perdas gestacionais. E isso envolve muito o nosso lado psicológico, emocional e tal, e assim... Só quem passou por uma perda sabe o que isso significa, o quanto isso é doloroso, o quanto é difícil processar isso, etc, né? Então, eu quis chamar a Ruana pra gente falar sobre esse assunto, pra ela falar como psicóloga. Porque às vezes eu acho assim, às vezes o nosso sentimento às vezes parece até que é um pouco minimizado, né? Pelas pessoas. Talvez porque nunca passaram por isso, ou às vezes até uma questão assim, a pessoa acha que minimizando, ela vai conseguir que a gente passe por essa dor logo, né? Então, assim, vamos aleatoriamente falando, a primeira coisa que eu preciso perguntar pra você é assim, a gente tem que viver o luto? Ou assim, não, a gente tem que procurar seguir em frente, que nem as pessoas esquecem isso, deixa pra lá, o que você me fala sobre isso? Nádia, a perda gestacional, assim como qualquer outra morte, precisa ser vivida assim. Porque a perda gestacional é a morte de um bebê, né? E é um tabu, toda morte é um tabu. Então, precisa sim viver o luto, precisa sim se respeitar nesse momento, se deixar deprimir no sentido de sentir aquilo que aconteceu, de poder ressignificar aquilo, porque só quando a gente entra em contato com o que a gente está sentindo é que a gente pode criar recursos para seguir, né? Recursos para continuar. É muito comum que as pessoas realmente queiram simplificar a coisa, até porque querem ter uma visão mais otimista do futuro. Sim. Então a família fala, não, logo você engravida de novo, para de pensar sobre esse assunto, não tem por que ficar tão triste assim, já passou, bola pra frente. Ou então a mulher às vezes procura as pessoas que são próximas a ela, o parceiro, a mãe, a sogra, pra conversar, se abrir, né? Pra se abrir, e as pessoas fogem do assunto porque é um tabu, né? Infelizmente ainda é. E na verdade não, a mulher precisa desse espaço onde ela possa colocar as expectativas que foram frustradas, os sentimentos que foram junto com esse bebê que era tão desejado ou não, enfim, às vezes acontece de nem ter sido planejado. Mas naquele momento ela já fica feliz de saber que vai ser mãe, né? Exatamente, então precisa sim viver esse luto, passar por todas as fases dele, né? Que todo mundo já conhece as fases do luto, que a pessoa fica com raiva, barganha, deprime, negocia, depois consegue superar. Né? Então precisa sim viver isso até para que ela possa ressignificar essa história e continuar. Né? E assim, tem muita gente que tem a visão de você viver o luto como se você fosse entregado, tipo assim, vou me deprimir, Não é exatamente isso, né? É realmente esse processo, passar por todas as etapas desse luto pra seguir em frente de verdade, porque eu acho que às vezes eu já assim, acompanhei pessoas não só em questão de perda gestacional, até perda assim, de filhos, né, já nascidos, ou até mesmo mãe, pai, essas coisas. E às vezes eu percebo que quando a pessoa ela reprime esse luto, ela acaba tendo um luto tardio que é muito pior, né? Porque assim, ela não passou por aquela fase, aí ela tá ali depois de anos ainda vivendo aquilo, ela não conseguiu, que nem você falou, fazer essa ressignificação, né? Exatamente. E assim, não é fazendo propaganda, mas eu acho assim, quando você puder fazer um acompanhamento psicológico numa época dessa, num momento desse é importante, né? Sim, até porque assim, Nádia, sem fazer propaganda novamente, mas o que é o espaço terapêutico, né? É um espaço onde você vai poder falar sobre verdadeiramente o que você sente, sem se preocupar com o que a terapeuta está sentindo, sem se preocupar com o que ela está pensando, se ela está julgando ou não. E na família, a mãe e a mulher geralmente é quem sofre mais a perda gestacional, mas sofre um pai também, sofre uma avó também. Então todo mundo ali também tentando lidar com seus lutos e de certa forma às vezes não tem esse espaço de acolhimento que a mulher precisa. E também nem a preparação para isso, né? Exato. E às vezes também isso envolve outras pessoas, por exemplo, nem você falou que tem um momento do luto que é a raiva, né?
às vezes quando a gente perde quando acontece alguma coisa, a gente não tem uma mania de querer culpar alguém, né? Então às vezes a gente culpa nosso marido, pode ser, né? A gente, se ele não tivesse falado tal coisa, ou se ele não tivesse me deixado nervosa tal dia, que às vezes realmente não tem nada a ver. Mas como que você vai falar isso pro seu marido, né? Então assim, como você vai trabalhar isso com ele se não ajuda de uma pessoa que não tá envolvida emocionalmente naquilo, né? Exatamente. E nem sempre ele vai conseguir receber isso como um processo. Sim. Né? Faz parte da elaboração dela de sentir isso por mim. Às vezes ele vai sentir como um ataque mesmo, e a coisa vai tomar proporções diferentes. Sim. Então ter esse espaço de não julgamento, esse espaço de acolhimento é importante, sabe? Acho que faz toda a diferença para a mulher que está passando por esse processo, que precisa sim ressignificar essa etapa para que ela possa pensar e dar uma continuidade, né? O que nem sempre significa ter outras gestações. Ela pode optar por não, mas ela precisa ter essa segurança em pensar e refletir sobre o que ela quer fazer. Sabe? Legal. E vocês sabem bem que quando eu tive a perda em 2014, eu fiz um acompanhamento psicológico e pra mim, gente, foi maravilhoso. Porque também envolve outras coisas. Às vezes você tá no limite de uma situação, eu ainda tava no luto da perda da minha mãe, então assim, foi maravilhoso. Até pra eu conduzir as outras perdas que eu tive depois, já foi importante, eu já consegui ter uma autonomia pra passar por isso, sabe? Ó, eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal fez. Assim, uma das campeãs foi, por exemplo, como fazer para parar de pensar no trauma e o sofrimento, tipo, se não vai acontecer de novo. Porque é natural que se acontece uma vez, você já fica pensando se não vai acontecer de novo. Então, assim, como superar isso, como trabalhar isso, né? Sim. Eu sempre trabalho, Nádia, com os meus pacientes, de que a melhor forma de esquecer é falar sobre, né? Então é preciso sim falar sobre o que está acontecendo, sobre os medos que tem, para a pessoa poder entender o porquê que ela sente o que ela sente, né? Eu imagino que toda perda gestacional deve ser um momento extremamente difícil para a mulher, mas como você mesmo falou, esse momento difícil vem à tona carregado de vários outros momentos difíceis que também já aconteceram, né? Nós não temos autonomia, discernimento, enfim, para saber o que vai acontecer no futuro. Não tem como prever, né? Então se eu pensar bastante nisso, então eu não vou perder novamente. Não é assim que funciona. Mas pensar sobre o assunto faz com que você crie recursos para você conseguir lidar, caso aconteça novamente. Que é como você contou sobre a sua experiência, né? Ter feito um acompanhamento profissional e pensado sobre o assunto e ressignificado coisas, não só referente à perda, mas também a várias outras coisas da sua vida. Porque nós somos um ser integrado, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Permitiu que você tivesse recursos para lidar com outras perdas que vieram também. E para se manter firme, talvez, no desejo seu. Porque nem muita mulher pode ser que vive uma vida inteira sem tentar novamente, sem querer engravidar novamente por um medo, e aí passe a vida inteira, né, infeliz ou triste por não ter realizado o desejo. Pelo medo, né? Tomada pelo medo. Exatamente. E a forma de enfrentar o medo é realmente olhar para ele. Sim, né? Não tem como enfrentar sem estar de frente, sem estar de frente. Se a gente finge que ele não existe, ele vai crescendo e vai tomando proporções maiores. Então precisa olhar para ele, enfrentar, falar sobre ele, pensar sobre o assunto. Na verdade, a pergunta mais unânime foi como superar a perda gestacional? Porque eu acho que essa aqui é a grande questão, né? Como superar? Eu particularmente acho, vou falar antes da psicóloga falar, mas eu como passei por isso, eu não sei se existe uma forma assim de você superar. Eu acho que não existe superar. Eu acho que existe você conseguir lidar com aquilo de uma forma que não te paralise, não paralise sua vida, né? Então assim, eu como paciente, vamos falar assim, eu sinto dessa forma. Como que você fala como profissional em relação a isso? Eu falo também que não existe superar. Cada momento que a gente vive na nossa vida é um momento. Um filho que vir novamente, uma nova gestação, enfim, não vai anular ou apagar ou fazer você esquecer o que aconteceu na outra. Aquilo que você viveu, né? É a sua história, faz parte de quem você é. E a gente precisa aprender a olhar para essa história de uma forma diferente, né? Acho que a dor sempre vai existir, o medo, enfim, pelo aquilo que foi vivido, mas é preciso continuar, sabe? Ressignificar essa história assim, mas não no sentido de superação, tipo, ok, então agora eu vou engravidar, aquilo passou, é passado, eu não vou lembrar nunca mais. Aquilo é essa história e precisa ser vista dessa forma. Então, quando a gente fala de superar, a gente vem com essa expectativa de que o que vai vir vai ser muito melhor do que já aconteceu. Porque, de fato, uma gestação bem-sucedida vai ser mesmo. Sim, claro. Né? Mas isso não tira e não pode tirar a importância que esse momento também teve na vida daquela mulher. Né? Então, acho que a forma de superar mesmo é poder olhar para essa história e dar um sentido diferente para ela. Não ser paralisada por ela, não ser impedida de continuar nos sonhos por conta dela, mas não esquecê-la, não apagá-la.
Porque assim, a sensação que eu tenho hoje é como se eu não esqueci tudo que eu passei, eu só não vivo mais a mesma intensidade e aquilo deixou de ser uma dor pra mim, sabe? Então, claro, eu acho que cada pessoa lida de uma forma, talvez, né? Mas eu acho basicamente que é isso, que as pessoas me perguntam muito isso hoje. Agora que você tem a Laura, você esqueceu toda a dor, tal? Na verdade, assim, eu não esqueci a dor, mas eu não sinto mais a dor, entendeu? Então, assim, pra mim, continuo tendo aqueles filhos, né? Pra mim, eles são anjos e a Laura veio, mas, assim, hoje eu sou mais feliz por ter ela, mas simplesmente pelo fato de ter ela, porque ela também não é uma substituição, né? Que é uma coisa que a gente também precisa aprender a lidar também, né? Porque, assim, um filho nunca substitui o outro, né? É que nem aquela coisa que você falou. Eu acho que uma coisa importante também, eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso, né? O que não falar para uma mãe perder um filho. E eu acho que, vamos entrar então também nessa pergunta, como que as pessoas de fora podem lidar com isso também? Porque, inclusive, às vezes eu sou procurada por pessoas, às vezes marido, mãe, cunhada, assim, né? Por exemplo, minha cunhada perdeu o bebê, nós somos muito próximos, eu queria saber como lidar com ela, o que eu falo, o que eu não falo, sabe? Enfim. Mas, que nem você falou, logo você engravida novamente. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve e são uma das piores coisas. Porque, assim, um filho não vai substituir o outro. Eu falo assim, pergunta pra uma mãe que tem 2 filhos se ela escolheria um deles pra jogar pela janela. Ou ela não joga nenhum, ela joga os 2, porque ela não vai conseguir escolher os dois, um dos 2, né? Então, assim, já pegando o link disso, como você acha, assim, que uma pessoa de fora, porque lógico, a pessoa, mesmo ela fazendo um acompanhamento psicológico, ela vai ter o dia a dia ali com o marido, né, com a mãe e tal. Como que a melhor forma dela conduzir isso com uma pessoa próxima? Olha, a melhor forma, eu acho que acolhimento é a palavra, sabe, Nádia? A gente nem sempre vai ter uma palavra que a gente pode falar e que a pessoa vai ficar bem. Na verdade, muitas vezes não há palavras. E aí, ser esse espaço de escuta já ajuda bastante, porque a mulher possa realmente pensar sobre o que aconteceu, sabe? Então, assim, ser esse espaço que dá suporte. Eu quero chorar hoje. A vida é tudo uma questão de intensidade. Chorar é ruim, sentir triste é ruim. Não, são sentimentos que a gente faz parte, né? Que fazem parte do processo. Então, óbvio, a família precisa estar atenta ali a sinais de quando a coisa está patológica, não está mais saudável, mas é esperado que a mulher sinta, sabe? É esperado que ela sofra. Então, eu acho que a melhor forma que o suporte, o marido, a família, enfim, pode fazer é acolher essa mulher, né? É perguntar pra ela, quer conversar sobre isso? Quer me falar algo? Eu sei que tá muito difícil pra você, quer chorar comigo? Ou então respeitar quando a mulher fala também, não quero, ou eu quero ficar sozinha. Não quero falar disso. Não quero falar disso. Às vezes ela precisa de um espaço mesmo dela, interno. Então, eu acho que o melhor caminho que a família pode fazer é escutar essa mulher na essência. Né? Escutar verdadeiramente o que ela precisa, porque ela vai saber dizer para amenizar aquela dor no momento. Principalmente se você dá essa liberdade, né? Exatamente. E eu queria muito falar sobre essa questão que você falou sobre as pessoas atribuírem a um outro filho a resolução de todas as outras gestações. Eu acho que além de ser injusto com a mulher, porque como eu falei, a gente já conversou aqui, não tem garantia de que ela vai engravidar novamente, né? Ela pode engravidar como ela pode não acontecer, não tem garantia. Então, além de ser injusto e criar ainda mais esse sentimento dela de incapacidade, né? Porque já que eu vou engravidar e não tá acontecendo, então alguma coisa de errada tem comigo, eu acho injusto com o bebê que nasce. Claro, com certeza. Imagina a criança nascer com essa carga Ele já, não pode nascer com essa missão de substituir um filho que não veio. Né? Ele precisa nascer livre para ser ele, para expressar o que ela quer. Igual a Laura veio livre para ser a Laura. Ela não veio com a missão de te apagar de uma dor anterior. Claro. Né? Então as pessoas precisam parar de falar isso, né? Logo você engravida de novo, porque você não tem, que bom que você tá grávida agora, tá tudo resolvido. Não, né? Não é assim que funciona. É bom sim estar grávida, mas não porque vai apagar aquilo, né? Não, beleza. E assim, uma outra coisa que você começou a falar, e normalmente as pessoas me perguntam, meu Deus, eu não tenho nenhum conhecimento assim, né, como ela como psicóloga, mas aí eu falo como uma pessoa que passou por isso. Eu falo que às vezes você não precisa falar nada, você só precisa estar. Então assim, sabe, assim, você tá ali do lado, você não sabe o que falar, e às vezes eu falo assim, parece até grosseiro, você não sabe falar, cala a boca, porque assim, às vezes é melhor o silêncio do que você falar uma besteira, sabe? Então assim, é interessante sim você ver. E você, se você é uma pessoa próxima, você tem intimidade, então você conhece a pessoa. Quem me conhece sabe que eu, em alguns momentos, eu prefiro não falar sobre o assunto. Então, as minhas amigas já falam, eu falo assim, eu não tô bem, então eu não vou ficar te perguntando, tal, mas se você quiser conversar, eu tô aqui. Sabe aquela coisa?
Eu tenho uma amiga que há um tempo ela perdeu uma filha, né, já de 1 ano e pouco. E, gente, eu não sei o que é isso, né? Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu fui meio que empurrada, assim, pra ficar próxima dela, porque, você já passou por perda e tal. Tudo bem, assim, eu tenho uma experiência com luto, ok? Mas o que eu falava pra ela, né? Ela falava assim, eu não sei que eu tô sentindo isso, eu sei, eu entendo. Eu não imagino o que você tá passando, mas eu tô aqui. A pessoa chora, você não pode chorar, não tem problema, pode chorar. Só abraça, gente. Às vezes só de você dar um colo da pessoa pegar e esgoelar de chorar no seu colo, já entende? Porque ela precisa de um acolhimento, de sentir que ela tem alguém. Porque isso faz muita diferença também, porque você além de viver um luto, você ainda viver um luto sozinha, é muito difícil, né? Eu acho que a palavra-chave para tudo isso que a gente está falando é respeitar, sabe? Porque você respeita a mulher naquilo que ela precisa. E existem tantas formas de falar, não necessariamente com as palavras, né? Exatamente. Então, se ela tá chorando e você entende que respeita que aquele momento é preciso chorar, entregar um lenço, ou dar um abraço, ou pegar na mão, ou olhar de uma forma como quem diz, eu tô aqui, a gente vai passar por essa, já é falar muito. Sim. E é respeitar a mulher como um indivíduo que está passando por algo que é muito difícil para ela. Né? Independente se você já viveu isso ou não, se você acha que isso dói ou não, aquilo é a vida dela, é a história dela e precisa ser respeitado. Uma coisa que eu faço muito também, assim, quando acontece isso com alguém, por eu ter uma certa expertise nisso, né? Então, assim, eu falo, bom, eu sinto na função de me colocar à disposição da pessoa, então eu sempre entro em contato, se eu tenho uma proximidade ou não com a pessoa, mas eu conheço, eu sei que ela passou por uma perda gestacional, então eu falo, olha, eu sinto muito, eu fiquei sabendo o que aconteceu, já passei por isso, eu tô aqui se você precisar conversar, se você quiser conversar, eu tô à disposição. Muitas vezes eu gravo um áudio no WhatsApp, eu falo, se você quiser, você não precisa nem me responder esse áudio. Não me importa se você, entre aspas, me deixar no vácuo, porque às vezes a pessoa simplesmente não quer falar sobre aquilo. Mas se você precisar, eu tô aqui a hora que você quiser. E se a pessoa vem falar comigo, eu falo, olha, você tem a liberdade de falar o que você quiser pra mim. Porque às vezes, gente, é um misto de sentimentos muito ruins que nós sentimos, né? Que nem você falou da raiva, etc. Às vezes você se sente revoltada com alguém próximo, injustamente mesmo, mas por quê? Você tá, meu Deus, é um misto assim de sentimentos que é normal. E às vezes é uma coisa assim, uma raiva até não aceita, por exemplo. Às vezes você se sente revoltada com o Deus que você acredita. Sim, né? claro. Às vezes você se sente abalada na sua fé e as pessoas não conseguem compreender aquilo. Você não pode se abalar, você tem que ter fé, né? Não, agora é o momento de se agarrar com Deus. Agora tem hora que eu quero me questionar. Escuta, por quê? Por quê? Por que de novo? Por que de novo? Exatamente. E às vezes nós, como pessoas que estamos próximos dessas pessoas, às vezes precisamos deixar ela fazer esse questionamento, entendeu? E entender, né? Porque cada um também, e tem isso também, gente, por mais que eu, por exemplo, né, eu já vivi o luto, cada um vive as coisas de uma forma diferente. Então, assim, a forma que eu vivi não vai ser igual a minha amiga vai viver. Então, eu tenho que estar ali pra acolher ela, né? Até porque cada gestação representa algo diferente pra mulher. Também. Né? Cada vontade de ter um filho ou não, cada momento daquele, significa algo diferente para aquela mulher. Então, é injusto achar que você vai lidar da forma de perder um bebê igual pra todo mundo, receitinha de bolo, né? Exatamente. É realmente muito difícil, mas é muito possível, né? Eu acho que a gente tendo empatia é joia, né? Eu recebi uma pergunta sobre isso, mas eu acho bem legal trazer sobre esse assunto, sobre a questão da adoção, né? Porque, assim, tem mães, né, mulheres que acabam realmente não conseguindo gerar por algum motivo, né? É um diagnóstico, digamos assim, definitivo, não consegue gerar, e elas decidem adotar, né? Eu leio muito sobre isso, eu tenho um certo conhecimento sobre isso, porque, né, eu já participei de um processo e, inclusive, algumas psicólogas falaram sobre esse assunto. E, assim, o que você me diz como profissional? É saudável a pessoa que até que ponto é saudável e não é? A pessoa, eu não consigo gerar um filho, então eu vou adotar, né? Como se fosse uma solução. Você acha que isso pode ser saudável? Não? Até que ponto? Enfim. Tudo isso a gente volta novamente, Nádia, para a questão do que significa para a mulher ter essa criança, né? Eu sempre faço essas perguntas para pacientes assim, o que é importante para você? É gestar ou é ser mãe? Porque existe uma diferença, existe uma diferença. Até porque não tem mães que gestam e acabam dando seus filhos, né? Então existe uma diferença, Exatamente. O ser mãe, a gente entende como aquela adulta, mulher,
responsável por uma criança que vai ser dependente dela por muito tempo, e ela vai ser responsável por ele para ensinar valores, para caminhar para uma independência, para criar essa criança para o mundo, amando, cuidando, preservando os direitos dessa criança. Então isso a gente entende como mãe, essa pessoa disposta a amar mesmo, incondicionalmente. Sim. E isso não está atrelado a gestar necessariamente, exatamente. Como você mesmo colocou, tem muita mulher que gesta e não tem o desejo de ser mãe e coloca seus filhos para adoção e tudo bem, cada mulher sabe aquilo que precisa fazer no momento. Saudável. Exatamente. Mas isso não faz dela mãe. Isso fez dela uma pessoa que foi capaz de gestar. Sim. Então a pessoa, quando ela entra num processo de adoção, ela precisa se perguntar, o que significa gestar para mim? É algo importante no processo? Eu vou me vincular a essa criança que está vindo para minha família da forma como eu preciso me vincular com ela, ver ela como meu filho verdadeiramente? Porque assim, uma vez que a gente adota uma criança, a gente não pode, legalmente a gente pode, mas assim, não pode devolver essa criança no qualquer empecilho. A gente tem que ter esse amor por ela. Se o meu filho já... Até porque os filhos que a gente gesta, a gente não faz isso, né, normalmente. Se o filho que nascer de mim, eu encontrar um embate com ele, eu vou devolver para algum lugar? Ah, não quero mais não, gente. Tchau. Não gostei de brincar de mãe. Não é pra mim, não dá. Então assim, a mulher precisa ter consciência. Gestar é um processo importante para ela. Se for... e ela acha que isso vai atrapalhar no processo de adoção, então eu recomendo, antes de entrar numa fila, antes de entrar no processo, ressignificar, mais uma vez voltando para essa palavra, mas ressignificar o que significa esse processo para ela de gestar. E ela conseguir entender exatamente o que ela sente. Exatamente. Agora, se o desejo dela é ser mãe nessa integridade que a gente falou, aí eu acho que o processo de adoção é super válido. Existem 1000 crianças que estão loucas para receber um amor de mãe, e existem muitas mulheres que estão bem dispostas, bem disponíveis a dar esse amor. E assim... eu já li isso em vários lugares, é meio clichêzão, mas eu acho bem real. Toda mãe adota seu filho. Porque assim, a partir do momento que você recebeu aquele filho, mesmo que você pariu ele, gestou, pariu, você adota ele. Porque assim, até então ele é um feto ali que se mexe na sua barriga. Você não conhece a personalidade, se chora muito, se chora pouco, se dorme bem. Então assim, essa aceitação, né, você conhecer, essa adoção, eu acho que acontece com qualquer filho, né? Você não conhece as características físicas dele, você vê a imagem preta e branca dele. Não, e mesmo que você, aqueles 3D que assim, sinceramente eu acho que é tudo igual, né? É muito diferente, né? É muito diferente, então, assim, você realmente, você bem colocou, toda mãe adota seu filho, né? E aí as mães que realmente vão entrar para esse processo de adoção precisam pensar se realmente ser mãe é o que ela quer mesmo, né? Ou se essa gestação é importante para ela também, né? E trabalhar. Até para que não aconteça assim como acontece com algumas mulheres, que precipitadamente já vai para adoção e depois de um tempo consegue uma gravidez e aí não consegue mais lidar com as duas coisas, com o filho adotado e com o filho biológico, né? Quando na verdade o natural seria que as coisas realmente... é uma coisa que acontece muitas vezes a pessoa já está na fila da adoção, né? E acaba que engravida nesse processo, isso é bem comum. Uma outra pergunta que eu queria fazer, como eu disse, né, eu fiz um acompanhamento psicológico em 2014, depois da segunda perda gestacional que eu tive, na verdade foi a terceira, né, da vida, mas segunda de tentante. Eu tinha perdido a minha mãe há 2 anos, e eu sentia que eu não tinha ainda vivido certo o luto, não sei, tinha alguma coisa ainda que eu precisava resolver nessa questão. E eu particularmente achei que trabalhar isso na terapia, porque eu trabalhei muito a questão do luto da minha mãe e também a perda gestacional e etc., me ajudou muito a lidar com as situações seguintes, tá? Continuei perdendo o bebê, mas eu já lidei de forma diferente. E conforme assim foram passando as coisas, porque vocês que me conhecem, me assistem, sabem que eu tenho uma mania assim de me autoavaliar bastante. E eu comecei a me autoavaliar que algumas questões emocionais eu precisei eu mesma trabalhar pra me ajudar. Por isso que eu falo, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer mesmo, né? Eu acho que a Laura veio depois que eu passei por vários processos emocionais. Você acha, eu acho que não tem nenhuma, cientificamente falando, não tem nada disso, mas você acha que essa questão emocional, ela pode ajudar a ter perda gestacional ou algo desse tipo? Eu acho que o nosso corpo cobra da gente algumas explicações, algumas resoluções, né? Eu normalmente não vou entrar nesse tema cientificamente, ajuda, não contribui, mas eu acho que a mulher sabe quando algo existe dentro dela e que não está resolvido. E aí a gente cai mais uma vez naquela questão do que significa esse bebê pra mim. Às vezes esse bebê que tá vindo, ele não tá ocupando um papel de filho, tá vindo pra ser aquele ser humano, né, que vai se desenvolver e vai vir as características dele. Às vezes ele tá vindo ocupar um papel que não é dele. E que muitas vezes aí o nosso corpo não vai permitir que ele ocupe, porque a gente precisa resolver aquilo. Sim. Né? Isso é o que eu
acredito, baseado em casos clínicos, tá? A gente tá falando de caso clínico, não tô falando de ciência. Porque eu acho que muitas vezes acontece muitas vezes em consultório mulheres que precisam resolver algo antes da maternidade vir. Porque a maternidade vem e vira mulher do avesso. Exatamente. Né? Mexe em todas as estruturas que ela tem, em todas as ideias que ela possui. Então ela precisa também resolvida para isso, para enfrentar tudo que virá. A maternidade em si, né? Exatamente. Então a minha orientação como profissional é, se a mulher sente que existe algo dentro dela que não tá legal, ou que a gestação algum dela... desequilíbrio emocional ali, alguma coisa, né? Alguma dor, alguma coisa mal resolvida, igual você falou, um processo de luto, alguma coisa que precisa ter um novo sentido. E que ela sente dentro dela que de alguma forma aquilo impacta nas perdas que ela tem ou de não conseguir engravidar, que ela procure sim um profissional que auxilie ela nessa reflexão. Sabe o que me veio na cabeça também? Às vezes até mesmo uma terapia de casal, né? Sim. Porque muitas vezes o casamento não tá legal e até por essa questão de ficar passando por perdas ou ser tentante muito tempo, me perguntam muito isso, né? Se isso prejudicou meu casamento e tal. Então pode haver um desgaste. Então às vezes você e seu marido trabalhar isso pode ajudar muito também. E, gente, eu falo, eu acho que terapia a gente tem que fazer a vida inteira. Mas, assim, pra te preparar pra ser mãe também. Não é uma questão só de você não perder mais bebê. Agora é você ser mãe, né? É um outro processo. Que daí, o que eu já vou linkar, porque a gente já vai gravar um vídeo também que logo vai pro canal sobre o puerpério. Então, assim, a preparação emocional, né? Da mulher antes de gestar ou gestando pro puerpério faz toda a diferença. Não é? Então, assim, eu lembro que a minha psicóloga na época falou assim, Nádia, você tem que ficar muito atenta sobre o puerpério. Por quê? Porque eu tenho problema de depressão pelas perdas que eu passei, então o seu puerpério pode ser potencializado, então fique esperta. Então, acho legal, assim, também você já trabalhar nesse sentido, se preparar pra ser mãe, né? A gente se prepara pra ser mãe em tanta coisa, não fica falando de preparar o bico do seio pra amamentar, preparar isso aqui. Por que a gente não pode se preparar psicologicamente, né? Exatamente. A gente fala, você faz um acompanhamento pré-natal com um médico que cuida da sua parte biológica. O correto era o ideal seria que toda mulher também pudesse fazer um acompanhamento psicológico para cuidar da mente. Claro. Que vai ser altamente exigido nesse novo processo de mãe. Né? Que vai pensar por ela e por o bebê por muito tempo. Que vai ser continente, vai ser suporte para tanta coisa daquele neném que às vezes não consegue dar conta e a mulher vai precisar dar conta. Então, assim, se pudesse fazer um acompanhamento, um pré-natal psicológico, seria ideal, perfeito. Né? Pra realmente ela trabalhar todas essas questões e se reconstruir como uma mulher nova depois que esse bebê vem, né? Mas aí fica o papo pro puerpério. Fica pro próximo vídeo então. Então quero agradecer pelo seu tempo, né, pelas respostas, espero muito que tenha sido útil para vocês, né. Se quiser deixar algumas perguntas aqui nos comentários também, a gente, né, tenta responder à medida que se tiver alguma resposta, né, mas é isso, gente, deixa o like de vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Rô para vocês acompanharem o trabalho dela, ela faz posts super interessantes, inclusive eu já compartilhei lá no meu Instagram também, tá? Então é isso, gente, beijão e até a próxima. Até mais.